Cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada, bom já tá no mapa. Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, o podcast da Escola Nossa Senhora de Fátima. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Marcos. Eu sou o Igor. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom? Tudo bom, Marcos? Tudo bom? Tudo bem, Igor? Comigo tudo bem. Então, gente, olha só. A partir desse episódio, nós vamos começar a gravar uma série que trata sobre questões ligadas à adolescência. Assim que pode começar a conversar com o pessoal, Gustavo. O que significa a palavra adolescência? Ela tem origem latina e ela significa crescer. A adolescência sempre existiu como fase da vida e como era no passado? Bem, no passado não existia essa questão de adolescência. Era criança e depois adulto. Mas nem era tanto criança assim, porque tu já nascia trabalhando. Por que a adolescência começou a ser vista de forma diferente a partir do século XIX? Ela começou a ser vista de uma forma diferente porque com o surgimento da escola, os jovens pararam de... Bom, as crianças elas pararam de trabalhar e passaram a passar mais tempo na escola estudando. Então criou meio que um estereótipo ou um conceito de que os jovens eram vagabundos ou jogados, que tinham muita preguiça, que tinham preguiça de trabalhar, por exemplo. Por que a adolescência é considerada uma construção social? Porque a adolescência é uma forma de construção da sociedade, né? Vai mudando conforme o tempo. E assim, né, Marcos, tem duas... Lembra quais são as duas questões que a gente tinha colocado? Uma é as mudanças relacionadas ao que? Ao nosso corpo. E a outra relacionada à sociedade. Ou seja, quem disse que o adolescente é adolescente foram os próprios jovens ou foi quem? Foram os adultos? Como o racismo e as desigualdades afetam a vida dos jovens nas cidades, como em Porto Alegre? Acho que, bom, obviamente afeta de uma forma muito negativa, porque racismo é algo que mexe muito com a cabeça dos jovens, principalmente aqueles jovens que são novos demais para entender isso. E além de sofrerem com isso, sendo tratados mal, sendo tratados de forma mal verbalmente e fisicamente, eles podem passar a recriar isso, a repassar isso, porque foi o jeito em que sempre foram tratados, então não tem por que não tratar diferente. E a desigualdade é a mesma coisa, por exemplo, todos são diferentes, mas a gente merece ser tratado com igualdade. E quando uma pessoa é discriminada ou excluída de alguma coisa, ela não se sente parte daquilo. Então acaba fazendo os jovens serem afetados de forma muito negativa, talvez diminuindo ou extinguindo a confiança deles e a autoestima também, consequentemente. Olha só, existe apenas uma forma de ser adolescente, uma forma de ser jovem? Existem várias, múltiplas. E por quê? Bom, acho que é de acordo com a cultura, o lugar que nascem, por exemplo. Tanto é que a juventude não é juventude no singular, é juventudes no plural. e o que significa isso, né, Marcos? Juventudes, adolescências. O que tu entende que isso significa? Que são múltiplas juventudes, não existe só uma. São diversas vivências. Sabe me dar um exemplo? Agora? Sim, por exemplo, um jovem que vive em um bairro um jovem mais precário, um bairro mais precário, e um jovem que vive num bairro rico, um bairro com um espaço assim melhor estruturado. Por que muitos desses jovens não são valorizados pela sociedade? Muitos por conta do racismo, da LGBTfobia e por conta de serem diferentes dos outros, como brancos e tal, não são aceitos e então são tratados com desigualdade, sem direito a muitas coisas. E por que a sociedade, os adultos não costumam escutar os adolescentes? Porque acham que eles são inferiores, que não têm uma própria ideia,
que não tem direito de fala. O que significa a frase, um jovem igual a mim, com um mundo para conquistar e cheio de sonhos para realizar? E aí, Igor, de quem é essa frase? Minha. O que eu entendo dessa frase é que assim como a mim e a... Tá. O que eu entendo dessa frase é que assim como a mim, ainda tem muitos jovens que ainda têm seus desejos, suas coisas para conquistar e os seus sonhos. Então, sempre, apesar de toda essa dificuldade, sempre vai ter uma pessoa, sempre vão ter pessoas que vão continuar esperançosas do objetivo delas. Como podemos garantir que todos os jovens e adolescentes tenham o direito de existir, sonhar e conquistar o seu espaço? Dando espaço de fala e de participação nos locais. Talvez dando oportunidade para eles, acho que se expressar melhor, escutar um pouco das ideias deles e encorajar também, uma coisa muito importante, encorajar, apoiar e acompanhar o processo deles. Vocês têm sonhos, guris? Eu tenho. Tem sonho? A gente tem. Pode cada um falar só um sonhozinho assim, para o nosso público? Me profissionalizar naquilo que eu gosto de fazer. Que é o quê? Jogar basquete. Sonho. Um sonhozinho, não precisa ser todos. Pode ser, não precisa ser todos os sonhos. Meu sonho é que quando eu crescer eu queria ter um casal de filhos. Que bonitinho. Marcos, Que você isso? tem um sonho então? Meu sonho é seguir a profissão de veterinário e conquistar minha moto, meu carro. Boa, guris. Muito boa. Muito legal. E ali, uma outra coisa que eu lembro que a gente discutiu é que os jovens hoje em dia estão cada vez mais individualistas. O que vocês acham que isso significa? Individualismo seria, meio que independência. E o que mais? Uma pessoa que costuma fazer as coisas sozinhas, que gosta mais do tempo dela sozinha. Mas e vocês acham que a gente consegue conquistar os nossos sonhos sozinho? Acho que a gente sempre precisa de uma ajuda. O que tu acha, Gustavo? Bom, sozinho é muito difícil, tem raras exceções de pessoas que conseguem, mas com algum certo tipo de apoio de uma pessoa ou de uma constituição, a gente consegue mais fácil. E tu, Marcos, o que tu acha? Eu acho que sozinho a gente não consegue. Porque sempre a gente vai precisar de um apoio, familiar, amigo, de um próximo. Acho que tu tentando realizar um objetivo teu sozinho vai ser muito mais fácil tu desistir dele no meio do caminho. Porque como tu não vai ter apoio, não vão ter pessoas para te motivar a fazer aquilo que tu tá fazendo. Porque se depender da gente, a gente pensa em mais coisa negativa do que positiva na maioria das vezes. Então a gente sempre vai pensar em desistir quando tiver alguma dificuldade nesse objetivo. Bom, então, vamos tentar resumir algumas coisas que vocês falaram aqui, né? Os jovens precisam de ter voz e precisam de apoio. Isso. Principalmente familiar. É o que eu acho. Querem dar uma dica de música, de filme? Olha Flash. O que é você The Flash? O que é isso? The Flash é uma série, velho? Que tem onde? Na Tem- Netflix. na Tá. Netflix. E o The Flash... O The Flash... É The Flash, isso? Tá, ele é um herói. É um herói. E o poder dele é ser muito devagar. É ao contrário, É ao eu acho, contrário. né? Eu acho que é o contrário. Qual é o poder dele? Super velocidade. Tá, e por que ele se tornou o Flash? Ele foi atingido por um raio que tinha matéria escura, que seria meio que um... é bem científico a série também. Mas, bom, possibilitou ele de ter poderes. Esse raio, essa matéria escura que tinha no raio que ele foi atingido. Tá, e qual é a profissão dele na série? Antes de ser herói, primeiro de tudo, ele é um perito na polícia. Por que ele escolheu ser perito na polícia? Porque o pai adotivo dele é um perito é um detetive na polícia. Então ele seguiu no mesmo emprego ali, no mesmo local de trabalho. E ele é um velhão, assim. O pai dele, sim. Não, Já- ele é o quê? Ele é um... Um jovem. ele é um jovem. Eu li só alguns episódios da série, vou ter que olhar tudo completo. É muito bom, cara. Então, beleza. Nós vamos ficando por aqui, um abraço e até a... Próxima! Próxima. E a
Cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa.